Olá, Henrique. Bom dia, ou boa tarde, ou quem sabe boa noite. Vai depender do horário que você esteja vendo esse tutorial. Bom, Henrique, dando continuidade aí sobre o assunto que estamos abordando, que é razões trigonométricas, vamos agora falar sobre cotangente, secante e cossecante. É um assunto fácil, não tem muita complicação, até porque o básico de razões trigonométricas você já tem um certo entendimento, e nós vamos trabalhar com os ângulos notáveis, até para não ficar uma coisa muito densa, muito complicada, porque realmente temos que trabalhar em cima do básico. Então, nós já deixamos aqui antecipadamente a questão sobre as definições do que vem a ser cotangente, secante e cossecante. E junto a isso, eu vou trazer aqui algumas dicas, alguns macetes para você memorizar e não se perder ou não se confundir. Pois bem, razões trigonométricas, cotangente, secante, cossecante. O que vem a ser isso? Por definição, a cotangente é o inverso da tangente. A secante é o inverso do cosseno. E o cossecante é o inverso do seno. Você já tem uma base do que vem a ser o seno, o cosseno e a tangente. E eu acredito que o professor aí vai trabalhar em cima dos ângulos notáveis. Aquele ângulo de 30, de 45 e o de 60 graus. Certo? Em cima disso, eu gostaria de trazer aqui uma implicação. Inversão significa que é um número 1 sobre alguma coisa. Isso falamos por definição. Certo? O que é que implica? Quando falamos, por exemplo, o inverso de 2/3, certo? Quando falamos, hipoteticamente aqui eu falando, o inverso de 2/3, logo sabemos que o inverso de 2/3 é 3/2. Guarde bem isso. Isso aí é direto. O inverso de 2/3, 3/2. Agora, e por definição, como é que implica isso? Como é que vamos chegar a isso? Por regra. Bom, por regra, todas as vezes que falamos sobre inversão, sabemos que é 1 sobre qualquer número. Nesse caso hipotético que a gente exemplificou aqui, então ficará assim: 1 sobre 2/3. E sabemos já, temos uma devida experiência, que isso aqui é uma divisão de fração. E por regra, o que vem a ser a divisão de fração? Mantemos o numerador e multiplicamos pelo inverso do denominador. Não é isso? Por definição, por regra. Então a gente vai manter o numerador e vamos multiplicar pelo inverso do denominador. Logo chegamos a 3/2. Certo? Isso é uma definição matemática. Inversão é o número 1 sobre um outro número. E fica caracterizado que é uma divisão. E na divisão de fração, sabemos que é a multiplicação pelo inverso do denominador. Certo? Deu para entender? Bom, vamos aqui trazer de fato o que vem a ser isso. Cotangente. Cotangente é o inverso da tangente. Como sabemos que estamos falando de inverso, já vamos colocar um 1. Beleza? Como estamos falando de inverso, já vamos colocar 1. E é sobre o que? Sobre a tangente. Porque já falou que a cotangente é o inverso da tangente. Então é 1 sobre a tangente. A secante. A secante, por definição, é o inverso do cosseno. Já que estamos falando de inverso, já sabemos que temos 1 sobre quem? Cosseno. E agora, a terceira regra é cossecante.
cossecante é o inverso do seno. Como estamos falando de inverso, já colocamos o 1 sobre quem? Sobre o seno. Pronto. Aí está as nomenclaturas da questão de razões trigonométricas do cotangente, secante e cossecante. Poxa, Vitor, mas está muito complicado eu saber essa questão de inversão. Aí na hora o professor vai pedir a cotangente de um ângulo qualquer, eu vou saber que é inverso de quê? Eu vou mostrar agora um macete que você vai, quando o professor pedir um cotangente de um ângulo qualquer, um secante de um ângulo qualquer, um cossecante de um ângulo qualquer, de quem ele está querendo saber. Quando o professor perguntar sobre a cotangente, a secante ou cossecante, você olha para a terceira letra dessas definições. Cotangente, a terceira letra é a letra T. Aí você já vai ficar sabendo que é o inverso de quem? Da tangente. Que tangente começa com a letra T. Olha, cotangente. Tangente. Secante. A terceira letra é a letra C. Bom, C de cosseno. Logo, quando eu pedir o secante de um ângulo qualquer, aí você já sabe que você vai ter que calcular o inverso do cosseno daquele ângulo. E, consequentemente, quando ele pedir o cossecante de um ângulo qualquer, qual é a terceira letra do cossecante? A letra S. S de quê? De seno. Então, quando ele pedir o cossecante de um ângulo qualquer, pode ser qualquer ângulo, 30, 45, 50, 9, qualquer ângulo, aí você já sabe que ele quer o inverso do seno, o inverso do seno daquele ângulo. E aí, você já fica sabendo do que se trata. Cotangente do ângulo tal. A cotangente é o inverso da tangente daquele ângulo. Secante do ângulo tal. Secante, já sei. Secante é o inverso do cosseno daquele ângulo. E, consequentemente, cossecante de um ângulo tal. Pô, cossecante é o inverso do seno daquele ângulo. Certo? Então, através dessas três letrinhas, essas terceiras letras de cada razão, você já tem uma noção do que o professor está solicitando. Até aí, tudo bem? Se não deu para entender, pode me mandar um zap para a gente melhorar aí a explicação. Mas vamos aqui para uma aplicação básica para você entender. Suponhamos que o professor queira o cossecante de 30 graus. Ele quer o cossecante de 30 graus. É assim que vai ficar lá na avaliação. Pô, cossecante de 30, meu Deus, cossecante, como é? O que é? Tangente? Não. Olha a terceira letra. A terceira letra é S. Então, já que é S, ele quer o seno. Já que cossecante é o inverso do seno, então é 1 sobre o seno. Então é 1 sobre o seno de quê? De 30 graus. Porque que é o cossecante de 30 graus. E o cossecante é o inverso do seno. Como é que eu sei que é o inverso do seno? A terceira letra aqui, eu disse que é S. Então é seno. Então é o inverso do seno de 30. Qual o seno de 30? O seno de 30 não é 1/2. O seno de 30 não é 1/2. Então fica 1 sobre 1/2, que é igual a 1 vezes, qual é o inverso de 1/2? 2 sobre 1. Que a resposta fica sendo 2. Porque 1 vezes 2 é 2 e 1 vezes 1 é 1. Então a resposta é essa. A cossecante de 30 graus é 2. Porque o seno do ângulo de 30 graus é meio. Então o inverso de meio é 2. Beleza? É isso aí. Razões trigonométricas a respeito de cotangente, secante e cossecante. Vamos para uma outra aplicação. Vamos aqui. Um exemplo 2. O professor pede assim: eu quero a cotangente
do ângulo de 30 graus. Qual é a cotangente do ângulo de 30 graus? Pô, cotangente de 30 graus é o quê? Pronto. Ele está querendo saber o inverso da tangente. Então é 1 sobre tangente. Tangente de quê? De 30 graus. Henrique, eu gostaria de esclarecer um detalhe. Ele pode colocar qualquer ângulo, mas a aplicação é a mesma. Você só tem que entender se ele quer a cotangente, a secante ou a cossecante. É isso que você tem que prestar atenção. Nesse caso aí eu estou pegando os ângulos mais utilizados aí, que como vocês estão iniciando essa questão de razões trigonométricas, eu acredito que o professor vai trabalhar muito com esses ângulos notáveis, beleza? Mas ele pode utilizar qualquer ângulo. Então vamos lá. Ele pediu a cotangente do ângulo de 30 graus. Você sabe que a cotangente é o inverso da tangente. Agora, qual é a tangente de 30 graus? A tangente de 30 graus é simplesmente raiz de 3 sobre 3. Essa é a tangente de 30 graus. Como é que é a cotangente do ângulo de 30 graus? Vamos para a resolução. Então, a cotangente de 30 graus é 1 sobre tangente. E esse 1 sobre tangente é 1 sobre o inverso da tangente. Qual é o inverso da tangente? Raiz de 3 é 3. É raiz de 3 sobre 3, correto? O inverso fica 1 vezes 3 raiz de 3. Beleza? Aí vai ficar 3 raiz de 3. Sabemos, temos a devida experiência de que não pode haver radical no denominador. Não pode existir radical no denominador. Certo? Não pode existir radical no denominador. Deixa eu apagar aqui para ter mais espaço. Beleza? E só para coisar aqui. Cotangente de 30 graus é igual ao inverso da tangente. Qual é a tangente? Tangente de 30 é igual a raiz de 3 sobre 3. Então fica 1 sobre raiz de 3 sobre 3. Trazendo para cá, fica 1 vezes 3 raiz. Fica 1 vezes 3 sobre raiz de 3. E ficará 3 raiz de 3. Sabemos que não pode haver radical no denominador. Logo temos que fazer a racionalização. Vamos racionalizar então. Então fica 3 raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3. Ficará 3 raiz de 3 sobre raiz de 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3. Poderia ser raiz de 9 ou raiz de 3 ao quadrado. Aí você escolhe. Trazendo para cá, fica 3 raiz de 3 sobre, aqui nós cortamos, raiz de 3. E a resposta final é, esse 3 a gente divide com esse 3, a resposta é raiz de 3. Então a cotangente de 30 graus é o inverso da tangente. E a cotangente de 30 graus é raiz de 3.
Essa aí é a aplicabilidade. Então a gente viu aí a cossecante e vimos aí a cotangente. Para a questão da secante, é a mesma coisa. A secante é o inverso do cosseno. Vamos fazer aqui o exemplo da secante de 30. Vamos fazer aqui o exemplo da secante de 30 graus. Basicamente é isso aí. Aí eu acredito que na próxima unidade ele deve entrar com 5 trigonométricos. Aí vai lidar já com sinais. O professor pede lá a secante de um ângulo de 30 graus. Volto a dizer, ele pode utilizar qualquer ângulo. Eu só estou trabalhando com esses ângulos notáveis para poder você entender como é que faz a resolução. Porque a resolução é a mesma. Só é você entender e buscar lá o valor do ângulo pedido. Beleza? Então, basicamente, é isso aí. Não tem muita agonia. Sabemos então que estamos falando sobre a secante. E a secante é o que? Poxa, tá. Lembre-se da terceira letra. E aí o professor quer saber sobre o cosseno. Então, a secante é o inverso do cosseno. Logo, o professor está querendo saber qual é o inverso do cosseno aí em questão. Aí fica 1 sobre cosseno. Cosseno de quanto? De 30 graus. Você deve ter lá na tabela, sabendo que o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Beleza? É importante saber. Eu estou trabalhando com esses ângulos notáveis exatamente para facilitar aí o entendimento. Aí vai ficar 1 sobre raiz de 3 sobre 2. Isso implica que é 1 vezes 2 raiz de 3, que ficará 2 sobre raiz de 3. Sabemos que não pode haver radical no denominador, então vamos ter que racionalizar. Então fica 2 vezes raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3. Isso implica dizer que é 2 raiz de 3 sobre raiz de 3 ao quadrado ou raiz de 9, você escolhe, né? Que 3 vezes 3 é 9 e no final vai dar o mesmo. Corta esse com esse, ficará 2 raiz de 3 sobre 3. Aí a resposta da secante de 30 graus é 2 raiz de 3 sobre 3. Certo? Eu espero, Henrique, que você tenha entendido basicamente a questão de razões trigonométricas sobre cotangente, secante e cossecante. É isso. Peço que você, caso não tenha entendido, pode me mandar um zap, entendeu? E a gente vai atacar em cima das suas dúvidas. Uma boa sorte na sua próxima avaliação. E dentro desse contexto aí, quando ele pedir qualquer coisa inerente a esses ângulos aí, dentro do que é cotangente, secante e cossecante, a aplicação é essa. E em suma, ele vai trabalhar ainda em cima daquelas razões trigonométricas de seno, cosseno e tangente. E agora colocou a cotangente, a secante e a cossecante, que é o inverso dos outros das outras razões trigonométricas. Beleza? A gente finaliza aqui, ficou um pouquinho longo, mas qualquer dúvida pode me remeter que a gente trabalha em cima da dúvida. Eu espero ter ajudado mais uma vez e me manter informado. Forte abraço e até breve.